Olá, como vocês estão? Eu espero que... Meu cachorro. Eu espero que bem, eu espero que ótimo. Hoje eu vim aqui... Quem conhece essa carta? A Roda da Fortuna. Hoje eu vim aqui com vocês. Sol vai entrar em Áries. Estou usando aqui uma blusa da Xuxa. Uma querida Ariana, outra Ariana. Estou aqui conectada com essa essência de Áries. Acho que vou contextualizar aqui pra vocês, tá? Eu sinto assim que como esse ano era um ano de 10 e de 1, né, Roda do Fortuna e o Mago, acho que simbolicamente agora esse ingresso do Sol em Áries pode ser o momento que a gente assim, subjetivamente falando, tá? Se conecte com esse impulso de realmente fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente, assim, né? Porque o que é o diferente? Às vezes a diferença é uma coisa mínima, uma coisa muito sutil, é algo na sua presença, é algo na sua forma de existir, de levar as coisas ao mundo. Então, inclusive embaralhei, né? E olha a cartinha que ficou aqui no fundo do deck, a Roda da Fortuna. Então, vamos fechar esse ciclo de Roda da Fortuna. Claro que os arquétipos estão com a gente, de um modo geral, podem estar o tempo todo, né? A gente olhar para esse arquétipo, essa força, mas a roda girou. E aqui nesse giro aqui, vamos ver que mensagem podemos ter do tarô para esse momento de giro de energia. Vamos lá. Não vou tirar tantas cartas, vou tirar só algumas cartas. E vou... Só mais duas. E vou trabalhar essa energia aqui com vocês. Nossa, tá bem tenso. 9 de paus, fundo do deck. O diabo. 5 de paus. O mundo. O julgamento. 6 de espadas e o hierofante. Ai, tá. Apego. Apego é uma coisa que realmente trava a gente. Apego de modo geral. Apego pelas nossas idealizações, pelo que a gente achava que poderia ser. A gente teme muito se desprender e perder as coisas. A gente teme colocar limites e lidar com o conflito. Somos pessoas temerosas, de fato. O medo, ele sempre vai existir. Mas até que ponto o medo, ele precisa ser forte o suficiente para nos travar? Inclusive vi num podcast hoje que ela tava contando que ela tem medo de mergulhar no mar e que ela entra no mar com muito respeito. Ela não deixa de entrar no mar por ter esse medo do mar. Ela simplesmente entra com muito respeito. E isso, de certa forma, pode ser algo que pode ser positivamente protetivo. Tô ajeitando o ar pra não adianta. Pode ser positivamente protetivo.
sabe? No sentido, tipo, por mais que eu tenha minhas travas, por mais que eu tenha todos os desafios a ser vividos, eu faço as coisas da forma mais autêntica possível de eu fazer. Eu acho engraçado, né? Eu tô falando sobre isso, mas confesso que em alguns momentos da vida já usei o ChatGPT, quem nunca? E conheço muitas pessoas também, aquelas, né? Conheço muitas pessoas também que usam. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Tipo, pra que tanto... Sei lá, é um pensamento aqui que me veio na cabeça. Que quando eu uso eu nem penso nisso, né? Mas quando uma pessoa me manda uma mensagem, eu vejo que nitidamente foi corrigida no ChatGPT. Eu fico pensando, tipo... Até que ponto fazer isso já não perde um pouco da nossa autenticidade, né? Eu acho que tem limite. Se for só pra corrigir, pontuar alguma coisa, gramática e tal, vírgula, acho que essas coisas são de boas, até porque a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Esse é meu ponto de vista. Mas assim, até que ponto às vezes não é uma preguiça de construir alguma coisa, sabe? Sei lá, vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz, inclusive, esses dias. Eu mandei num grupo da faculdade, que eu tô me formando, né, em psicologia esse ano. Eu mandei no grupo da faculdade o livro que eu tô publicando. E eu queria mandar de uma forma formal, mas eu, tipo, pra quê? Aí eu utilizei a ajuda do ChatGPT pra ser mais formal. E assim, foi zero eu, sabe? A mensagem de hoje eu mandei em outro grupo que eu talvez poderia pensar também, vou ser formal, vou ser formal. E no caso eu só mandei do meu jeito, assim, sendo bem eu, sabe? Claro que eu não fui toda... sabe? Tipo assim, não falei, não fiz um fuzuê, assim, porque também não tenho intimidade com as pessoas, mas... até que ponto, sabe? A gente não tá cedendo demais a nossa autenticidade em busca de uma perfeição ou em busca de algo que seja mais idealizado, sabe? Então tá, pra começar, dei esse exemplo porque o sol tá entrando em Áries. Às vezes a gente precisa ter mais claro, assim, o que a gente quer de uma forma menos vitimista, assim, sabe? Menos julgadora, menos questionadora. Acho que a curiosidade por descobrir, estudar e pesquisar e refletir e se nutrir, assim, de coisas novas e do novo em si é muito bom. Mas às vezes a gente fica meio que nesse adoecimento, assim, de ficar voltando muito em como poderia ser, em como poderia ter sido, em o que faltou em determinado lugar, e sei lá o que, nananã. E nesse analisando tudo, e o nosso momento presente vira algo que é tudo menos aquele momento presente, sabe? E isso gera esse conflito interno que acaba sendo exposto e projetado para os outros. Então as pessoas às vezes, sei lá, às vezes a gente quer alguma coisa, não sei o que você quer no momento, né? Tipo, todo mundo quer muita coisa em muitos momentos, mas sei lá, a pessoa às vezes quer mudar de emprego, as pessoas, sabe, às vezes o seu caso é um relacionamento, às vezes é sair de uma relação, às vezes é mudar de trabalho, às vezes é fazer alguma coisa, viajar, comprar uma casa, comprar um carro, comprar sei lá o que, fazer algo, sei lá o que, entendeu? A gente tem muitos desejos, muitas metas e algumas são uma prioridade. E por mais que haja essa prioridade
E esse desejo a gente vai colocando muitos e ser, porquê, pra quê, tananã. Claro que assim, se perguntar o pra quê das coisas e saber, né? Quero mudar de emprego porque está um porre. Quero fazer isso porque isso. Beleza, aqui tudo bem. Mas às vezes a gente tem, por exemplo, uma resistência de fazer certas coisas e você tem uma decisão tomada, né? Você tem ali alguma coisa que você sabe que você tem que fazer. Aí você fica colocando um bando de novas coisas na frente disso que você precisava fazer, e aquilo que era o centro do que você precisava fazer e de algo que às vezes acaba, pode ser até uma postura ou algo a ser dito, ou um movimento, uma simplização, assim, enfim. Às vezes você fica colocando tantas coisas na frente que aquilo que você, de certa forma, sente que te trava, continua te travando, sabe? Você não age. Por mais que você tenha consciência das possibilidades, do que pode ser feito para mudar esse conflito, para você conseguir viver todo esse novo, deixar para trás tudo que, sabe, não faz sentido. Por mais que você tenha essa consciência, parece que esse movimento quase, tipo, não impulsivo, mas até às vezes inconsciente mesmo, né? De ir colocando coisas em cima, ir colocando coisas em cima, ir colocando. Aí quando você vai ver, uma coisa que parecia ser simples se tornou completamente complicada, que você simplesmente não se abriu pra agir ali naquele momento que você teve a oportunidade de agir, sabe? A gente fica nesse adiamento de fazer certas coisas e isso trava a nossa vida, sabe? Isso trava a nossa jornada, assim, de crescimento mesmo, de amadurecimento. Então pode ser, às vezes, coisas muito pontuais e específicas, sabe? Tipo, sempre falo pra uma pessoa que fez vários tarôs, assim, comigo, desde o ano passado tá fazendo a mesma coisa, a mesma pergunta. Essa pessoa sempre me pergunta assim, sobre o trabalho, né? Esse trabalho que pra ela tá um porre e tal, enfim, tá super difícil, ela não aguenta mais. Ela fica falando assim, eu tenho que fazer meu currículo, eu tenho que ajeitar meu currículo, sei lá o quê. Aí, enfim, saem várias cartas com muitas possibilidades positivas, assim, que são favoráveis ao novo, mas a pessoa não mexe no currículo, tá? 2 anos adiando de mexer no currículo, entendeu? Isso é uma coisa tão simples que é isso, trava a pessoa. E às vezes tem um motivo por trás. Sim, aí é importante a gente entender esse motivo, claro, né? Então, aí a gente entende isso sozinho, ou numa análise, ou enfim. Mas por que, cara? Por que é tão difícil assim? Por que tá sendo? Qual é esse medo? Qual é essa resistência? Qual é esse conflito que você tá tendo, assim, de se abrir para esse novo? De ver que há novas possibilidades e... especialmente, que medo é esse, né? Porque medo a gente sempre vai ter. Então, o que você sente que pode te ajudar a fazer as coisas mesmo com medo? Qual talvez seja a dinâmica de confiança em você que possa ser trabalhada no momento? Confiar em que de si? Claro que confiar em si por completo é muito importante, mas às vezes tem alguma coisa, né? Confiar na minha, por exemplo, em relação a essas minhas vendas dos livros, né? Que eu tô vendendo e tal. Talvez eu tenha uma trava em relação a me sentir... eu esqueço, assim, o quanto eu... Desde muito pequenininha, quando eu era muito pequena, assim, eu brincava
Eu brincava eu morava numa casa na época, né? Com a minha família e tal. Aí nessa casa tinha várias plantas, assim. Tinha umas baixinhas e tinha... Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas era tipo assim, sabe? Aí tinha aqui lugar pra passar, né? Assim, um corredorzinho do lado de fora. Tinham várias plantas. Eu ficava brincando como se eu fosse, tipo... uma cantora, sei lá o quê, blá blá. E eu brincava com essas plantas e me sentia assim, grandiosa, né? Tipo, as plantas me chamam. Claro que nesse lugar que colocando a racionalidade, né? Sabia que não eram pessoas, mas esse lugar de abundância, na simplicidade. Desde pequena eu sou muito assim. E aí a gente foi crescendo, né, crescendo, vários condicionamentos, aí tem família, aí tem o modo de viver dos outros. Por exemplo, na minha família, as pessoas têm um problema bem grande em relação à prosperidade e abundância. Todo mundo relaciona isso com dinheiro, somente. O dinheiro não é uma consequência, é o que define a pessoa. Então, ficam nessa incessante busca do consumo, né? Então, o que me agrada é algo em relação ao consumo apenas, sabe? Tipo, eu não consigo me contentar sozinha com a vida. Então, isso é um condicionamento. Você aí na tua vida, você vai ter algum condicionamento, com certeza. E esse, por exemplo, esse condicionamento que, por mais que me atravesse, não foi uma coisa que eu construí sozinha na minha vida, eu coloco um limite nisso e eu nasci, né, com essa percepção de que ser próspero é você se conectar com essa sensação de abundância, que mesmo momentânea, é algo que te preenche pelo simples fato de você estar existindo e fazendo aquilo que te faz bem e sendo aquilo que te faz bem de fato. Claro que dentro da ética, né? Mas aí você se pergunta no momento, o que talvez para você seja essa prosperidade, essa abundância que eu dei como exemplo para mim, referente a um condicionamento que, não culpando o outro, mas sabendo de onde vem, eu me responsabilizo por fazer uma mudança e comigo fazer essa expansão de consciência e de mentalidade para fazer as coisas num lugar diferente. A gente pode ficar feliz, que os outros ficam felizes com as nossas conquistas, a gente pode ficar feliz com muita coisa. Mas o que mais faz a diferença na nossa vida é essa potência que vem de dentro e vai pra fora. É uma coisa que é nossa, é uma coisa que vibra, é uma coisa que pulsa, é uma coisa que expande, compartilha. Então, agora, nesse momento, acho que esse giro dessa roda da fortuna, a gente entrar nessa energia do mago, de fazer as nossas magias, as coisas acontecerem, manifestar e agir especialmente, ainda mais com o sol entrando em Áries, né, que tem esse impulso gostoso de ação, de limites, por mais que tenha seu ladinho fofucho, né, que Áries tem, que muitas pessoas inclusive não conhecem, por não se darem a oportunidade de realmente conhecer um ariano, né, porque o ariano às vezes pode de início parecer meio marrento, sei lá o quê, enfim, não sei. Mas arianos, muitos são muito, muito queridos, que nem eu. Vamos usar esse impulso para nesse momento se conectar, lembrar o que aquilo em você sempre pulsou, que por condicionamentos, por muitas coisas, isso foi se apagando e se apagando, mas que agora isso pode aparecer num novo lugar, porque agora somos grandinhos, né? Então vem de outra forma. Qual é essa forma? Descubra essa forma. Qual é a forma que isso pode se manifestar agora? E compartilhe isso. Não tenha medo. Tenha, né? Tenha medo. Tudo. Medo, ele faz parte. Tenha medo, mas mesmo com medo, mostre toda essa potência para o mundo. Porque todos nós temos muita potência. Todo mundo da sua forma. Então, mostre isso
E não esconda. Amei. É isso, gente. Se vocês gostarem dessa leitura, por favor, não esquece de curtir. Se quiserem comentar, se sintam-se à vontade. Se inscrevam no canal. Eu posto como eu senti vontade de postar. Sou bem fluida em relação a isso. E é isso. Até o próximo vídeo.